A paz do Senhor, meu nome é Natália Tinoco, faço parte do Ministério dos Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Betel. Hoje, dando continuidade à leitura bíblica, leremos 1 Crônicas, capítulo 1 ao 4 e Eclesiastes, capítulo 9. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patruzim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Geter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abibeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Joquissã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a sua. Os filhos de Joquissã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefe, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samar e Mizá. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ézer e Dizã. Os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Aliã,
Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão, Aías e Aná. O filho de Aná, Dizon. Os filhos de Dizon, Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer, Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Morreu Hadade. São estes os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. Capítulo 2. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a sua cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Os filhos de Zera, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram: Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos desta: Jézer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube
gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azul, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozen, Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize. O filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zababe. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eleasa. Eleasa gerou a Cismai, e Cismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maresa, que foi pai de Sif. O filho de Maresa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Mosa e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, gerou Calebe a Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madimana, e a Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. E Axa foi filha de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriate-Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriate-Jearim, foram Aroé e Aze-Amenuote. As famílias de Kiriate-Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma, Belém, e os Netofatitas, Atrote, Bet-Joabe, Ease, Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São estes os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi,
que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gésur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito, Joanã, o segundo, Jeoaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atos, Igal, Barias, Nearias e Zafate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias, Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idibas, e era o nome da irmã deles, Azeleupone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, a Éfer, a Temene e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etinã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos.
Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazeia e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel, Atate, Meonotai, gerou a Ofra. E Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Esra, Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher. Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Éber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia, como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Zarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e Jazubi-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. De quem foi filho? Salum. De quem foi filho? Mibizão. De quem foi filho? Misma. O filho de Misma foi Amuel. De quem foi filho? Zacur. De quem foi filho? Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Zual, em Bila, em Ezen, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcobote, em Azar-Zuzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as cidades, até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel e Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale,
à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Ize. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje. Eclesiastes capítulo 9. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar. Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos lendo a tua palavra e podermos meditar e aprender um pouco mais.
que possamos colocar em prática e que jamais nos esqueçamos, Pai, de que precisamos nos alimentar a cada dia da Tua Palavra e que todas as respostas estão na Tua Palavra. Obrigada pela rica oportunidade mais uma vez. Continua nos guardando, nos abençoando. Fica conosco, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém.